Sexo versus religião. A mina já transou mais de uma vez, mas mesmo assim fica segurando e dizendo que não pode mais fazer, que tem que ser só depois do casamento. E algumas vezes, porque fica pensando nisso, mas outras vai, faz de novo, blá, blá, blá. E eu acabei recebendo muita pergunta nesse sentido mesmo, de sexo, religião. Como é que você vê essa questão de religiosidade e sexualidade, assim? Porque a gente tem esse impulso, né? Que é da natureza humana. E a religião é da natureza filosófica, né? Então é quase na um verdade, embate de... que ela tem alguns interesses para que esse casal não transe, né? Para manter uma família, né? E tem lá todas algumas alegações, né? Que são interesses da manutenção familiar, seja o casal se dando bem ou não, querem segurar duas pessoas juntas, né? Então, acho que a gente tem que... Essa questão da religiosidade tem que ser melhor visto. Uma coisa é a religião, outra coisa é você estar em sintonia com a espiritualidade, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que ver. Que nem sempre a espiritualidade está totalmente de acordo com a religiosidade, né? Então, a religião em si, claro, é um caminho, né, para você desenvolver a espiritualidade. Mas, às vezes, ela se utiliza de métodos que não são os melhores. A gente deveria, né? E aí a gente volta naquela questão, a falta de educação sexual, ver o sexo como uma coisa boa, positiva, prazerosa e responsável antes de tudo, porque vamos falar de um sexo hétero, a possibilidade de gerar uma outra vida é muito grande. Então, assim, desenvolver também, né, esse senso, né, da possibilidade de outra pessoa chegar. Então, né, como vai conduzir isso tudo, né? O que eu tô querendo dizer? É que a gente tem que ver o sexo como uma coisa boa e não como uma coisa punitiva. Ah, você engravidou, viu? Ah, não transa porque senão você vai engravidar. Entendendo que a vinda de uma vida é uma coisa ruim. Não é. É uma dádiva de Deus, né? Brotou ali de um sexo, de um prazer, de uma coisa boa, né? E se tiver a orientação sexual, você vai fazer sexo com pessoas que você tem maiores afinidades, sentimentos, e a responsabilidade vai estar aí permeando essa relação também, né? Isso é muito louco. Eu estudei em escola de padre. Escola de padre, se fala de tudo menos de sexo. Não pode falar de sexo, é proibido. É quase uma coisa meio obscura. Lá em Maringá não, porque eu fiz um trabalho, foi inédito no Brasil, né, claro, que eu fiz orientação sexual para os seminaristas. Então, que legal. O Seminário Diocesano de Maringá me contratou, eu fiquei lá por 7 anos. Uau. E os meninos que entravam para serem padres, a gente tinha encontros semanais para falar sobre a sexualidade, né? Essa coisa da masturbação, dos interesses, até porque os padres são pessoas como qualquer outro homem e estão no social. E aí, quando eles iam lá ajudar nas igrejas e tudo mais, os interesses aparecem, né? Então, você tem que conduzir tudo isso. Você dava aula de sexo para padre, é isso? Isso. E na verdade se esse não for o título desse corte, tá todo mundo demitido, tá? Eu dava aula de sexo pra padre, já anota a thumb aí, já quero essa daí anotada. Mas eu acabei comentando isso porque eu também tenho amigos que são evangélicos e eles foram meio que criados no escuro. Então, tipo, ninguém falava de sexualidade. Aquele tabu, né? Aquela coisa pesada. E eu acabei encontrando esses dias um canal que tava dando dica de orientação sexual pra evangélico. E dicas muito boas, dicas que eu olhei assim, sabe uma história? Eu falei assim, cara, boas dicas. Mas qual que é a diferença de dicas para evangélicos e outros? Em vez de você era irmão, varoa, mudava os termos. Como chamar a pessoa. Mas era um bom canal mesmo, porque a gente tinha uma coisa, não sei se você pegou já isso, que era a coisa do... fazer sexo do casamento não pode, mas por trás pode. Que era um conceito... Cara, o que tem de sexo anal entre evangélico é loucura, assim. E é muito difícil, porque aí você não fala de proteção, você não fala de camisinha, você não fala de doença sexualmente transmissível, você não sabe que, às vezes você tá lá perto do ânus, dependendo de onde você ejacular, cara,
pode dar um BO ali também. É difícil, né? É muito difícil a gente tentar desvencilhar o que é educação, e religião e sexualidade, do que é cuidado pro nosso dia a dia. É um nó, né? É muito difícil desvencilhar esse nó. Sem dúvida nenhuma. Até assim, eu não vejo diferença nenhuma essa coisa da educação sexual para evangélicos, né? Falam tanto, né? Que tem que ser, não tem que ser nada diferente, as coisas têm que ser verbalizadas inteiramente, né? O esclarecimento em primeiro lugar, trazer o conhecimento para essas pessoas. Não tem essa, não vejo nada diferente. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Eliane Mariucci, sexóloga e terapeuta. Caso você queira assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal, senão seu pinto cai. Valeu!